Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre esses últimos dados divulgados envolvendo a violência no Brasil. É o Atlas da Violência 2026, divulgado ontem. Vocês vão acompanhar agora com a nossa comentarista Vilmara Fernandes como que é a interiorização, né, da violência aqui no estado. Bom dia, Vilmara. Bom dia, Fernanda. Bom dia, os ouvintes. Então, a gente aproveitou a publicação do Atlas e a gente foi fazer um extrato, né, dessas informações aqui sobre o Espírito Santo. E uma das coisas das várias informações que ele traz é sobre essa interiorização do crime e destaca uma cidade do Espírito Santo, que é a Colatina. Essa análise foi feita com base em municípios que têm mais de 100 mil habitantes, né, que é o caso de Colatina e de outras cidades do interior do Espírito Santo. No caso de Colatina, ela registrou uma taxa de homicídio de 35 homicídios. O que é isso? Por grupo de 100 mil. Por grupo de 100 mil habitantes. Vale destacar que essa é uma taxa calculada no ano de 2024. Porque, apesar do Atlas da Violência ser de 2026, eles estão considerando os dados fechados de 2024. E ainda vamos destacar que é uma edição histórica, né? Porque eles estão falando aí da publicação dos 10 anos de publicação do Atlas. Então, assim, os dados também fizeram uma comparação dos últimos 10 anos, ou seja, de 2014 até 2024. Mas a gente estava pegando esse dado aí do ano de 2024, que já mostra esse indício de interior, né, claro aí, de que o crime está indo para o interior do estado. O município, inclusive, que é o caso de Colatina, com esses 35 homicídios, ele ficou à frente até de cidades aqui da Grande Vitória, que é o caso de Cariacica, por exemplo, que tem uma taxa de 33, né? Impressionante isso. Que Colatina está com 35, Cariacica com 33 e da própria capital, que tem uma taxa de 30. Tem outras cidades do interior também que foram citadas, como é o caso de Linhares, com 33, uma taxa de 33 homicídios por 100 mil habitantes, São Mateus com 28 e ambas superando o índice de Vila Velha, que é de 23. Fernanda, por que Colatina? Vamos lembrar aqui um pouquinho do que está acontecendo em Colatina, que tem um problema grave com o tráfico, uma disputa do tráfico na região e movida principalmente pela tropa do Urso, né? Que tem ligações diretas com o Rio de Janeiro. Inclusive, a pessoa que tem o maior número de mandados de prisão em aberto, ou seja, a pessoa que está sendo procurada intensamente pela polícia e que ainda não foi preso, se você olhar no banco de mandados de prisão em aberto aqui do Espírito Santo, a pessoa que lidera essa lista aqui no Espírito Santo chama-se Brian Deolindo, é um criminoso que atuava em Colatina. Ele tem 14 mandados de prisão em aberto. Ele está foragido no Rio de Janeiro, né? E essa disputa do tráfico lá, que tem se intensificado, apesar das operações que têm sido realizadas intensamente na cidade, podem ser um dos causadores, né, dessa elevação desse índice e dando essa liderança aí para a Colatina no interior. O Atlas também fala que, inclusive, esses municípios eles estão, inclusive, acima da média nacional. A média nacional é 23. Né? Vale lembrar que Colatina está com 35, uma taxa de 35 homicídios por 100 mil habitantes, né? Maior isso. E também, segundo o estudo, nós estamos acima de estados vizinhos aqui da região sudeste, né? O Espírito Santo ficou com uma taxa estimada aí de 28, né, homicídios, 28,3 homicídios por 100 mil habitantes, que é maior do que São Paulo, com 12, Minas Gerais com 18 e o Rio de Janeiro com 24. Fernanda, agora vale explicar uma coisa importante no Atlas, que é o chamado... ao contrário, por que esses dados aí, algumas pessoas podem perguntar, eles são diferentes dos dados da segurança pública que foram divulgados? Porque o cálculo do Atlas ele é feito com base nas informações do sistema de saúde. Né? Então, assim, quando uma pessoa ela é socorrida no hospital com indícios de assassinato, aquilo é feito toda uma ocorrência, né, que vai para os dados do Sistema Único, né, do SIM, do Sistema de Saúde, e aí, com base nessas informações, é que foi feito esse levantamento. E o Atlas desse ano, ele está destacando, inclusive, um ponto que é o cálculo aqui, que é chamado homicídio estimado. O que é o homicídio estimado? São os homicídios efetivamente registrados e também um grupo de homicídios que são chamados homicídios ocultos. Isso aí, que a gente
que explodiu. Né? O que é esse homicídio oculto? São aquelas mortes que elas não foram registradas como homicídios, mas que elas têm as características todas do homicídio. Então, quando o Atlas faz o levantamento, o que ele pega? Ele pega o homicídio estimado, que é a soma dos que efetivamente foram registrados como homicídio e esses outros que não aparecem como registrados, mas eles têm todas as características de homicídio. Eles fizeram um levantamento enorme com o apoio, eles criaram um modelo para identificar esses tipos de homicídio dentro das informações aí que eles retiraram do sistema de saúde e conseguiram elencar. E são esses homicídios que cresceram muito nos últimos anos, inclusive aqui no Espírito Santo. Então, por isso é chamado de homicídio estimado, que mostra que talvez o número de homicídios seja bem maior do que o que a gente vem divulgando com base nesses dados, né? Inclusive no interior. Outra informação que a gente trouxe, algo que quem quiser dar um detalhamento maior pode até dar uma olhada lá na nossa coluna, é que a gente está vendo, né, que alguns casos teve queda nos homicídios como um todo, os homicídios registrados. Nós estamos falando dos homicídios estimados, são aqueles com os ocultos. Os registrados, só oficialmente, já vem tendo uma queda que a gente vem registrando aqui nos últimos anos, né, Fernanda? 2024, 2025, 2026, todos esses anos tem tido quedas, mas está tendo aumento nos homicídios ocultos, que são aquelas mortes que aparecem como mortes não identificadas, né, com características de mortes não identificadas, que as pessoas não aparecem, não foi oficializada ainda lá no boletim da polícia, mas para o sistema de saúde ele já foi identificado como uma pessoa que foi assassinada. Como morte violenta. Como morte violenta. Então, isso é possível verificar nos dados da saúde. Essa é a diferença que está com os números. Por que os números não batem com os números da segurança? Porque você está buscando nos dados da saúde, que foi a base de dados do Atlas da Violência. Faz essas comparações aí já com a população também atualizada, porque eles estão usando, né, a PNAD mais recente do IBGE, Fernanda. Vilmar, inclusive o secretário de Estado de Segurança, Leonardo Damasceno, conversou hoje com a equipe do Bom Dia. A gente vai exibir um trechinho dessas explicações aí que ele fala dos dados, né? O retrato do Espírito Santo é um retrato que a gente estava muito longe da média nacional quando a gente começou o programa Estado Presente em 2011. Como foi destacado, a gente ainda é o estado mais violento da região sudeste, mas ano após ano a gente tem reduzido esses números, se aproximado muito, então a gente tem expectativa nos próximos anos a gente conseguir baixar da média nacional. A gente tem uma meta muito clara, porque a gente tem um plano de chegar, então, efetivamente entre os 5 mais seguros. Para isso a gente trabalha, mas trabalha com calma, porque de fato tem fatores que não estão sob o nosso domínio. Então, a gente calcula, inclusive está no nosso observatório, o perfil dos homicídios aqui no estado, sempre em torno de 20 a 20 e poucos % são crimes de oportunidade. Há crimes que acontecem no bar, briga de marido e mulher, feminicídio. É difícil a gente conseguir evitar esse tipo de crime que acontece numa situação fora do controle estatal. Outros são as guerras de facção, guerras do tráfico, em torno de 50%. Esse ano está um pouquinho menos, está em torno de 45%, mas esse dado é importante, que exige para a gente atuar nas áreas vulneráveis, nas áreas que tem atuação do tráfico. Então a gente tem essas áreas quentes aqui bem mapeadas, e essas áreas são as que recebem tanto investimento social, mas também recebe todo o policiamento. A gente tem visto nos últimos anos, as facções têm interiorizado, ou seja, têm buscado outros mercados, porque elas sabem que a repressão nas regiões metropolitanas é mais intensa, então elas têm procurado outros mercados, cidades polos, cidades grandes com mais de 100 mil habitantes, e que são mercado consumidor de drogas também. Então, a guerra do tráfico hoje não é concentrada mais na região metropolitana, nós temos, então, essa ida para o interior. E com isso, o que as forças de segurança têm que se organizar? Nós temos as regiões integradas de segurança pública e a gente acompanha todos os dados de todas as áreas e fazemos reuniões frequentes, inclusive tivemos lá na região noroeste, agora recentemente, fizemos uma operação do programa Estado Presente na região, e vejam que Colatina, esses dados do Atlas são dados de 2024. Então, a gente não está falando de dado atual, são dados de 2024, embora o Atlas tenha sido lançado agora. Os dados atuais estão lá no nosso observatório, estão no site do Ministério da Justiça, e a gente teve em 2025 uma forte redução no município de Colatina. Tivemos 29 homicídios em Colatina no ano de 2024, mas no ano de 2025 foram 19, ou seja, uma queda bem significativa. Então, é isso, a gente acompanha esses números e o monitoramento é fundamental na estratégia. A gente não pode deixar a segurança pública sendo
sendo feita pelas ideias de pessoas que surgem, que são realmente aquelas que acham que são especialistas em segurança pública. A gente tem que acompanhar os dados, monitorar os dados e organizar toda a segurança pública com base nos dados reais, concretos, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Exatamente, Fernanda, aquilo que o secretário falou, são dados de fato de 2024, são dados da saúde, não são os dados da Secretaria de Segurança, aquilo tudo como ele pontuou, e a gente já tinha falado isso anteriormente também, citando, mas há uma diferença entre esses números, entre os dados da saúde e os dados da segurança, e o próprio Atlas traz uma informação dizendo que seria interessante fazer uma avaliação da diferença desses números. Que homicídios são esses que aparecem na saúde e que não aparecem nos dados da segurança? E aí eles apontam um caminho em cima dos chamados homicídios ocultos, né? Que esses casos aí que no Espírito Santo aumentaram num grande número, que vale a pena também investigar. Eles estão pontuando isso no Atlas. E, de fato, tudo que o secretário falou tem sido feito realmente operações na região de Colatina, mas é um dado que não deixa de chamar atenção para a situação do Espírito Santo. Sem dúvida alguma. Ele disse que ele trabalha para colocar o estado entre os 5 mais seguros. Isso é muito bom, né? A gente espera que isso de fato aconteça. Por enquanto a gente ainda está com os índices ainda desafiadores, não tanto quanto no passado, né? Que a gente já teve índices muito piores, né? Quase o dobro do que a gente tem hoje. Mas ainda assim a gente ainda tem taxas bem elevadas e a gente torce para que realmente se confirme o que o secretário está propondo aí, da gente ficar entre os 5 com as menores taxas. Obrigada, Vilmara, pela sua participação, hein? Até quarta. Até quarta.